Santa Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estou de volta com mais um novo vídeo para o canal. E para todos que não me conhecem, que são muitos, eu sou a pastora Rose Andrade Pio. E eu peço desculpa aos irmãos pelo tempo que eu tenho demorado para postar novos vídeos, mas eu tenho passado por grandes dificuldades na minha saúde física e fui diagnosticada com um pequeno problema no meu coração. Mas hoje eu já me sinto bem melhor para gravar esse vídeo e estou aqui para gravar esse vídeo para os irmãos, e eu quero falar com os irmãos hoje sobre a promessa do Senhor na vida de José. A promessa do Senhor na vida de José, o filho de Israel. José, o filho de Jacó. E José, ele tinha uma comunhão muito grande com o Senhor. E o Senhor, ele falava com José, porque José realmente, de fato, ele era diferente. O Senhor, ele sondava aquele coração, o coração de José, e o Senhor, ele sentia ali o desejo de falar com José. Então o Senhor, ele fez uma promessa com José. O Senhor, ele falou com José através de sonhos, né? E José, ele contou esse sonho para os seus irmãos. José, ele contou os sonhos, né? Que foram 2 sonhos para os seus irmãos. E José, ele falou assim: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinava-se ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? E por isso eles mais odiavam a José. José contou esse sonho para os seus irmãos, e seus irmãos o odiaram mais ainda. Aquilo afastava mais ainda os seus irmãos de José. Mas o Senhor, ele continuou a falar com José através de sonho. E José, ele teve outro sonho, e ele contou esse outro sonho para os seus irmãos. E teve José outro sonho, no versículo 9, e disse assim: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o Senhor, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Amados, todos nós sabemos que José, ele era o filho predileto de Jacó. José, ele era o filho de Jacó com Raquel. José, ele era especial para o seu pai Jacó. Ele era tão especial que Jacó, ele mandou confeccionar para José uma túnica diferente, uma túnica colorida, uma túnica que diferenciava mais ainda José dos seus irmãos. E aquilo aumentava a inveja, a raiva, né, de seus irmãos para com José. Mas o Senhor, ele era com José. Nós passamos por dificuldades. Muitas das vezes existem pessoas que têm inveja de nós por algum motivo que talvez nós desconhecemos, mas Deus é conosco. Deus é conosco porque, assim como José, nós estamos em comunhão com o Senhor, com o nosso Deus Altíssimo. Deus é conosco e Deus, ele fala conosco. Por quê? Porque nós somos especiais para o Senhor. Nós podemos não ter valor para algumas pessoas, não ter valor para o mundo, mas nós somos muito preciosos para o Senhor. Amados, um belo dia, os irmãos de José estavam no campo apacentando ovelhas. E seu pai, ele mandou que José fosse até o campo para
ver os seus irmãos como eles estavam e trazer notícias para ele. E José foi. Mas o que aconteceu foi que quando os irmãos de José viram que eles se aproximavam, eles planejavam a morte de José. Eles planejavam acabar com a vida de José. E não é diferente nos nossos dias. Nós, os servos do Senhor, estamos também correndo riscos todos os dias. Por quê? Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando nos tirar aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós já ganhamos do Senhor, mesmo sem o nosso merecimento. Ganhamos do Senhor pela infinita misericórdia do Senhor, que é a salvação. Satanás, ele está o tempo inteiro ali rodeando, buscando um jeito astuciosamente para nos roubar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor ali, ele era com José, e assim também nas nossas vidas, o Senhor, ele é conosco. Satanás, ele está rodeando. Satanás, ele não se cansa. Muitos dizem que há um ditado popular que diz: você é preguiçoso, a preguiça é coisa do diabo. Não, o diabo, ele não é preguiçoso. O Satanás, ele trabalha dia e noite, ele trabalha 24 horas buscando uma brecha na vida do crente para entrar, para destruir, para matar. Satanás, ele não é preguiçoso, não se engane. Mas o Senhor, ele é conosco. Assim como o Senhor era com José, o Senhor também é conosco. Então os irmãos de José ali planejavam a morte de José. Eles planejavam tirar José de circulação, para não ver mais Jacó ali amando mais a José do que a eles. Então, amados, ia passando ali naquele local uma companhia de vendedores de escravos, né? Eles compravam escravos, eles levavam os escravos para o Egito para vender. Então, amados, os irmãos de José, eles tiveram uma ideia de vender José. Não vamos matá-los, porque a princípio eles queriam jogar José no poço. E eles jogaram José no poço. Mas quando vieram ali aqueles ismaelitas, né? Aqueles vendedores de escravos, né? Eles tiveram essa ideia de tirar José do poço, de arrancar as roupas, as vestes de José, sujar de sangue, mandar para o seu pai, né? Para dizer que José havia sido morto por uma besta fera, mas assim enviar José para bem longe de Jacó, sem sujar as suas mãos de sangue. E José, ele foi vendido ali para aqueles bárbaros por 20 ciclos de prata. E assim levaram José escravizado. Mas Deus era com José. E seus irmãos naquele momento certamente pensaram: ué, cadê o sonho ali do sonhador? O sonhador não falou que nós íamos nos prostrar aos pés dele? Cadê o sonho? Cadê a promessa do Senhor na vida de José? Mas o Senhor, ele é com José, e o Senhor, ele era com José, assim como o Senhor é conosco, né? Porque se há uma promessa na sua vida, se o Senhor te prometeu algo, se houve uma profecia do Senhor para a sua vida, amados irmãos, aguarda no Senhor. Se vocês estiverem passando por uma grande dificuldade e estiver pensando: ué, mas cadê a profecia do Senhor na minha vida? O profeta profetizou isso, isso e isso na minha vida, mas pelo contrário, eu estou passando por grande luta, eu estou passando por grandes dificuldades. Amados, o Senhor, ele é contigo, e o tempo é do Senhor, o tempo é do Senhor, o tempo do Senhor é contado de um modo diferente do nosso tempo.
Um dia para nós, um dia para nós é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para o Senhor. Amados irmãos, José, ele foi levado ali, arrastado pelo deserto. José, ele foi levado para o Egito. E chegando no Egito, José tinha 17 anos. E José, ele permaneceu ali por mais 13 anos, sendo humilhado, apanhando, sendo caluniado, sendo julgado, sendo assediado, passou por prisões. Mas Deus era com José. Nós também, amados, nós também passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos pela fornalha de fogo, passamos pelo vale, mas o Senhor, ele é conosco. E isso é que importa, e que nós passamos por todas as nossas dificuldades, mas nós temos a certeza que o Senhor, ele é conosco. E aquilo que o Senhor nos prometeu, ele vai cumprir, porque o nosso Deus, ele não é político, o nosso Deus, ele não é homem para prometer e não cumprir. E José, ele foi ali, foi vendido ali para Potifar, e José foi para a casa de Potifar. E o Senhor era com José. José, ele era ali escravo de Potifar, mas o Senhor era com José. Em momento algum, o Senhor abandonou José, porque o Senhor, ele não abandona ninguém. O homem abandona o Senhor, mas o Senhor, ele não abandona ninguém. E José, em momento algum, em meio a tantas dificuldades, José, ele reclamou. José, ele só glorificou. José, ele só falava do Senhor. José, ele mantinha ali o seu semblante feliz, manso. E José, ao chegar na casa de Potifar, Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José. Da mesma forma, Deus, ele tem nos abençoado. Deus, ele tem preservado as nossas vidas. Deus, ele tem protegido os nossos filhos. Deus, ele tem promessa de salvação sobre as nossas vidas. Porque ele nos amou primeiro, por amor ao seu Filho Jesus. Deus, ele é aquele que nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos o Senhor primeiro. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor, ele nos escolheu. O Senhor, ele nos amou primeiro. Sem nós termos nada de bom dentro de nós para oferecer ao Senhor. Porque nós não temos nada de bom dentro dos nossos corações para oferecer ao Senhor. Mergulha dentro de si. Vê se vocês encontram algo de bom para oferecer ao Senhor. Não, nós não temos. O Senhor, ele nos amou. O Senhor, ele nos escolheu pela sua infinita bondade e misericórdia. José, ele foi abençoado ali na casa de Potifar. O Senhor, ele abençoou a casa de Potifar. E Potifar, ele via que José era diferente. Potifar, ele via que o Deus de José era diferente. Mas havia uma cobra, uma serpente ali dentro da casa de Potifar, que já rodeava José. E aquela serpente era a própria mulher de Potifar, que cresceu os olhos em José, na beleza de José, e assediou José. Mas José, ele não aceitou o assédio da mulher de Potifar, porque José, ele não queria, ele não quis, ele fugia do pecado e ele não queria entristecer o seu Deus. E é o que nós precisamos fazer também. Nós precisamos também estarmos vigilantes,
vigilantes, porque a serpente, ela nos rodeia. Satanás, ele nos rodeia para nos causar tropeços, para colocar em nossas vidas algo para chamar a nossa atenção, para que nós venhamos desejar e para que nós venhamos tocar. E ao tocar, ao desejar, nós vamos pecar contra o Senhor e perder a bênção do Senhor e sair do foco e sair do caminho. Nós precisamos estarmos 24 horas em comunhão com o Senhor, 24 horas em louvor, 24 horas em oração, 24 horas ali com o Senhor dentro dos nossos corações, em primeiro lugar em nossas vidas, porque nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. É certo que nós temos os nossos afazeres, os nossos compromissos aqui nesse mundo, mas o Senhor, ele tem que estar a maior parte do tempo em primeiro lugar em nossos corações. Se o dia tem 24 horas, o Senhor, ele tem que estar em nossos corações 24 horas ou 23 horas. Não. Nós precisamos estar com o Senhor nos nossos corações, em comunhão com o Senhor a todo momento. Nós precisamos estar louvando ao Senhor, sentindo a presença do Senhor, porque o momento em que o Senhor não estiver em primeiro lugar na sua vida, aquilo ali vai ser a brecha onde a serpente vai entrar, onde Satanás vai entrar, e quando ele entra, ele mata, ele destrói, porque ele veio para matar, roubar e destruir a família, porque a família é um projeto de Deus. Mas José, ele estava ali em comunhão com o Senhor. José, ele estava ali atento às brechas, para que não houvesse brechas. José, ele fugiu do mal. Da mesma forma, nós também precisamos fugir do mal. E a mulher de Potifar, ela rasgou a roupa de José e ela mentiu. Ela mentiu para o seu marido, dizendo que aquele homem que você trouxe para dentro da nossa casa tentou abusar de mim. E com isso José foi para a cadeia, José foi preso, mas havia um propósito do Senhor naquela prisão de José. Às vezes você está passando por uma luta muito grande, você está passando por uma dificuldade muito grande, mas há um propósito do Senhor nessa dificuldade. Então passa pelo vale, passa pela luta, dando glória a Deus, assim como nosso irmão Lázaro louvava ao Senhor. Eu vou passando pela luta dando glória a Deus, vamos passar pela luta dando glória a Deus, dá glória a Deus. Você está passando por dificuldade, glória a Deus. Você está doente, glória a Deus. Seu filho está nas drogas, glória a Deus. Mas mantenha seus pés, seu joelho no chão, coloca sua cara no pó e chora aos pés do Senhor, porque certamente as suas lágrimas, elas não vão chegar a cair no chão, porque o Senhor, ele é aquele que colhe as nossas lágrimas, e o Senhor, ele tem sempre o melhor para nós. Não é o fim ainda, porque o Senhor, ele tem o melhor para nós, e a promessa do Senhor para as nossas vidas. Mantenha-se firme aos pés do Senhor, assim como José. José, ele foi para a prisão e ele se manteve ali firme aos pés do Senhor, louvando, glorificando o Senhor, e todos viam que o semblante de José não mudava. Na casa de Potifar, ele bem ou mal, o semblante dele era o mesmo. José passando pelas lutas ou não, José, ele era o mesmo José, sempre em comunhão com o Senhor. Crendo em quê? Crendo na promessa do Senhor, porque havia uma promessa do Senhor na vida de José, né? O Senhor falou com José em sonhos, havia ali uma profecia, José estava sob uma profecia, e se o Senhor prometeu, o Senhor, ele é Deus para cumprir. Se o Senhor prometeu algo para a sua vida, o Senhor, ele é Deus para cumprir. E José, ele estava ali preso, né, naquelas jaulas, por trás daquelas grades, e houve ali, né, no palácio de Faraó, uma confusão que foi parar ali na cadeia junto com José, o copeiro e o padeiro de Faraó.
E aquele copeiro e aquele padeiro, eles tiveram um sonho que tirou a paz deles, e eles ficaram assim entristecidos. E José perguntou para ele: por que vocês estão tristes? E eles contaram para José do sonho que eles tiveram. Então José ali, ele interpretou o sonho do copeiro, e ele disse para o copeiro: o seu sonho significa que você vai voltar a servir a Faraó, mas quando chegar lá, você não se esquece de mim. Fala de mim para Faraó, porque José, ele queria sair dali, daquele local. Ele não queria estar ali naquele presídio, naquela jaula, naquele lugar frio, né? E o copeiro acreditou e falou: sim, eu vou falar com o Faraó sobre você. Então José, ele interpretou o sonho também do padeiro. E ele falou: você vai ser executado. E o padeiro não aceitou, mas tudo que José falou, tudo que José interpretou, aconteceu. O copeiro voltou para o palácio, foi servir a Faraó. E o padeiro, ele foi executado. Mas o padeiro, ele se esqueceu de José. Ele não falou para Faraó de José. Ele esqueceu de José, porque tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo do Senhor. O Senhor, ele não esquece de nós. O Senhor não esquece. Ele não esquece daquilo que ele promete. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. É tudo no tempo do Senhor. E você acha que José, ele blasfemou ali na cadeia? Não, ele não blasfemou. Ele continuou ali, né, em comunhão com o Senhor. E houve um tempo que Faraó, ele teve um sonho que tirou toda a paz de Faraó, um sonho que nenhum sábio conseguia identificar. Eles liam, eles buscavam nos livros para poder saber o que significava aquele sonho, mas eles não conseguiam de jeito nenhum. E Faraó, ele estava enlouquecido, Faraó estava nervoso. Aí o padeiro se lembrou de José. Naquele momento o padeiro se lembrou de José. E aí o padeiro, ele falou para Faraó, né, que na cadeia havia um homem que havia interpretado o sonho dele e o sonho do padeiro, e que tudo foi como ele interpretou. Então Faraó mandou chamar José. E José foi e revelou a Faraó, né, interpretou o sonho para Faraó. E Faraó, ele ficou deslumbrado. E por que aqueles sábios não conseguiram, né, interpretar o sonho de Faraó? Porque eles buscavam uma interpretação nos livros. Eles queriam interpretar algo que não estava ao alcance do homem. Eles precisavam que o Senhor os revelasse, mas o Senhor só revela aquele o qual tem comunhão com ele, tem intimidade com ele. E José, ele tinha intimidade com o Senhor. José, ele não usou o eu dele, José, ele não usou a razão dele para interpretar o sonho de Faraó, mas José, ele buscou no Senhor. José, ele buscou no Senhor a revelação daquele sonho. E quem revelou o sonho para José foi o Senhor. O Senhor usou ali a boca de José para passar para Faraó a revelação daquele sonho, a interpretação daquele sonho. E o nome do Senhor foi glorificado ali, porque Faraó, ele sabia que o Deus de José era diferente de todos os deuses do Egito. O nome do Senhor, ele foi glorificado, e o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado. Nós precisamos abrir a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, porque só o Senhor, ele é digno de toda honra, só o Senhor, ele é digno de toda glória, só o Senhor, ele é digno de todo o louvor. Que nós venhamos ser sempre diminuídos e o Senhor sempre engrandecido. Glória a Deus e aleluias. E Faraó, na mesma hora ali, ele tirou o seu anel do seu dedo e colocou no dedo de José, fazendo de José ali grande.
E sobre José só havia Faraó. José mandava em todo o Egito. E agora, amados, nós vamos entender o porquê que José, ele não foi lembrado pelo copeiro, assim que o copeiro saiu da prisão. José, ele não foi lembrado, amados, porque tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Se o copeiro tivesse lembrado de José naquele momento que José pediu a ele, o máximo que José seria, amados, é um padeiro. O máximo que José seria um padeiro. Mas o Senhor, ele não permitiu que José passasse por tudo aquilo para ser um padeiro. O Senhor, ele permitiu que José passasse por tudo que ele passou para ele ser um governador. O Senhor, ele não nos chamou para sermos caudas, mas o Senhor, ele nos chamou para sermos cabeças. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado ali na vida de José. José estava ali sobre todos e vinha ali uma grande fome em toda a terra, em todos os lugares. E José, ele era o único que tinha a solução para aquela fome. Esse foi o sonho que José interpretou para Faraó. Foi o sonho que o Faraó teve, que era sobre a fome que viria no Egito. E José, ele era o único que tinha ali uma comunhão com o Senhor, direta com o Senhor, tinha acesso direto ali ao Senhor. E o Senhor, ele abençoou o Egito. O Senhor, ele abençoou o Egito usando José, através de José. Para quê, amados? Para quê? Para que a profecia viesse a se cumprir, para que os sonhos viessem a se cumprir, porque se o Senhor prometeu, ele cumpre. O Senhor, ele cumpre. Se há uma promessa na sua vida, você aguarda no tempo do Senhor, porque essa promessa, ela há de se cumprir. E veio de toda parte, de toda redondeza, os de perto, os de longe, os de perto e os de longe vieram para o Egito, desceram para o Egito para comprar alimento. E acabou que o povo ali de José vieram para o Egito para comprar o alimento. E quando chegaram no Egito para comprar o alimento, somente o governador poderia liberar aquele alimento. E quando chegaram ali a família de José no Egito, tiveram que ir até o governador. E chegando ao governador, o que foi que aconteceu, amados? Eles se dobraram aos pés do governador. Ali a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu, amados. Todos se prostraram aos pés do governador, que era tão somente José. Era José. Mas aconteceu de imediato? Não, amados. Não aconteceu de imediato. Demoraram 13 anos para que a profecia viesse a se cumprir. Então, amados, se é uma profecia do Senhor na sua vida, se é uma promessa do Senhor na sua vida, se agarra nessa promessa e se mantém firme no caminho, porque o caminho é o Senhor Jesus. Você só vai alcançar essa promessa se você se manter no caminho, se você se manter em santidade, se você se manter separado de tudo aquilo que o mundo vem oferecendo, porque tudo que o mundo tem oferecido é morte, é para a morte. Mas aquilo que vem do Senhor é vida para as nossas vidas. E é uma vida em abundância, porque é uma vida eterna. Se o Senhor te prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque o nosso Deus, ele se alegra em cumprir com as suas promessas, mas tudo é no tempo do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado ali, porque a profecia ali se cumpriu. E não vai ser diferente, não vai ser diferente na sua vida. Tudo que o Senhor prometeu para você, para a sua família, para o seu filho,
vai se cumprir, porque o nosso Deus, ele é bom o tempo todo, mesmo que você não entenda, glorifica o nome do Senhor, glorifica, porque lá na frente você vai entender. Você está passando por luta, glorifica, só glorifica, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Um dia uma profetisa, ela profetizou na minha vida que o Senhor, ele estava curando as minhas enfermidades. Então eu pensei assim, as minhas enfermidades? Mas eu não tenho enfermidades, eu tenho uma enfermidade, que é o túnel do carpo, é a síndrome do túnel do carpo, que eu operei uma mão, tinha que operar a outra mão, mas eu não operei a outra mão, porque essa que foi operada, ela ficou pior do que essa que doía mais e não foi operada. Então eu falei, eu não vou fazer essa segunda cirurgia. E o que foi que aconteceu? Agora eu fui diagnosticada com uma enfermidade grave no meu coração. Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço, amados? Glorifico, porque eu achava que eu tinha uma enfermidade. O Senhor falou que estava curando as minhas enfermidades. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor, ele nos conhece profundamente. E o Senhor, ele nos abençoa. Basta o nosso compromisso com o Senhor, porque o Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então tenha compromisso com o Senhor e não sai da presença do Senhor e crê no Senhor, porque a sua bênção vai chegar. E sabe o que você faz, amados? Glorifica, só glorifica, só glorifica, glória a Deus e aleluias. Então, amados, eu espero que esse vídeo, essa mensagem, ela venha servir de edificação para a sua vida. E se vocês puderem, se vocês chegaram até aqui, assistiram o vídeo todo, eu peço a vocês uma ajuda para o nosso canal. Não é ajuda financeiramente, mas é uma ajuda se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho das notificações, curtindo, compartilhando, para que outras vidas também venham assistir esse vídeo, tá, amados? Então, amados, fica aí essa mensagem para vocês, e a santa paz no coração de vocês. E glorifica, só glorifica. Tá doente, glorifica. Tá passando no vale, glorifica. Só glorifica, só glorifica, aleluias, glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus e aleluia, Senhor.